Nesse vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre dois mitos. Um, que nós escutamos e que acaba guiando a nossa forma de pensar e a nossa forma de educar os nossos filhos, tá? E o outro, que nós mesmos criamos na cabeça dos nossos filhos e que faz com que eles acreditem em uma mentira. Então, vamos falar primeiro sobre esse mito que nós escutamos e acabamos acreditando e de uma forma guia os nossos pensamentos e guia a forma como nós educamos as crianças, tá? Então, esse primeiro mito é o mito do bom selvagem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse mito, né? É um mito que diz que a criança, ela nasce boa e a sociedade é que a corrompe, tá? Vocês já ouviram isso, né? Então, quando a gente olha para uma criança, é fácil da gente acreditar nesse mito. Porque o que a gente vê? Nós vemos anjinhos, né? A gente vê crianças que estão sempre alegres, que se adaptam facilmente a todas as situações, né? Que são simples, que são sinceros, que são francos, né? Que são cheios de energia, cheios de graça, não é isso? Então, é isso que a gente enxerga. Por isso é fácil a gente acreditar nesse mito que diz que a criança ela nasce boa e a sociedade é que põe o que é ruim nessas crianças, tá? Mas se a gente for atento e se a gente ficar realmente observando a criança, a gente vai conseguir enxergar que as crianças, elas naturalmente são egoístas. Elas não querem dividir o que é delas, né? Elas são irresponsáveis, são impulsivas, não é isso? Elas não controlam os próprios instintos, elas não controlam os próprios atos, elas não se preocupam com a outra criança, né? Elas são agressivas. Isso tudo são coisas que a gente consegue perceber nas crianças e que são problemas, vamos dizer assim, na infância. E eles precisam ser vistos pelos pais e eles precisam ser corrigidos, tá? Se eles não forem corrigidos, esses problemas, essas situações da infância, elas vão ser levadas para a vida adulta, tá? E isso pode impedir os nossos filhos de evoluir na maturidade, tá? Porque todos esses defeitos, todos esses problemas da infância, eles impedem a formação das crianças para o serviço e, em consequência disso, a formação para o amor, tá? Então, nós devemos tratar tudo, né? Não como uma fase, porque tem muita gente que olha para isso e fala, isso é uma fase, né? É uma fase. Se a gente esperar, as coisas vão se resolver sozinhas. Com o tempo, as coisas se resolvem sozinhas, né? Já que a criança tem tudo de bom dentro dela, né? Então, se eu não fizer nada, se eu não interferir, a criança vai se desenvolver. É isso que as pessoas pensam, que muita gente pensa, tá? Então, de fato, tem muita coisa que realmente melhora com a maturação cognitiva, tá? Mas existem coisas que se você ficar empurrando com a barriga, só esperando que essas coisas melhorem sozinhas, elas vão virar uma bola de neve, tá? Então, os problemas com o sono, por exemplo, a falta de obediência das crianças, a mentira, o egoísmo das crianças, tá? Isso tudo não vai se resolver sozinho. Muito pelo contrário, eles vão se transformar em péssimos hábitos na vida adulta, tá? Então, eu acho que depois de tudo que a gente já conversou aqui, né? Muito provavelmente vocês já devem ter pensado na sua infância, né? E percebido as coisas que na sua infância formaram quem você é hoje, pro bem ou pro mal, né? Porque, como eu disse, a nossa casa, o nosso ambiente familiar, ele fica gravado no mais íntimo do nosso ser. E a gente gere as nossas ações, a gente atua de acordo com isso que ficou gravado dentro de nós, tá? Então, somos nós que precisamos corrigir o que a criança está manifestando de errado, tá? E ajudar essa criança a descobrir e a desenvolver o que ela tem melhor dentro dela, tá? Então, todas as potencialidades da criança vão ser trabalhadas pelos pais. Os pais, eles são os responsáveis por olhar para aquela criança, enxergar a característica boa que ela tem, específica daquela criança e puxar dela o melhor que ela pode oferecer,
tá? Então, trabalhar essas potencialidades para fazer com que essa criança floresça. Esse é o papel dos pais, tá? Então, não dá pra gente ficar esperando e achando que o bem vai surgir de dentro da criança sozinho e que uma hora a fase dessa criança vai passar, né? Não dá, a gente precisa ser ativo realmente na educação dos nossos filhos, tá? E formar os nossos filhos desde bem pequenininhos, para que a gente consiga realmente puxar deles o melhor que eles têm para oferecer, tá? Então, isso, se a gente conseguir olhar para a criança e enxergar, claro, essa criança linda, essa criança alegre, essa criança boa, uma criança que é empática, que consegue olhar para a outra criança, enxergar a outra criança, que ri quando a outra criança está rindo e que chora quando a outra criança está chorando. É claro que isso são qualidades maravilhosas, excelentes da infância e que a gente não pode deixar se perder, né? Então a gente precisa trabalhar para que essa criança, essa qualidade dessa criança permaneça. Trabalhar bem essas qualidades para que essas qualidades elas movam a vida dessa criança, tá? Para que movam as ações dessa criança, inclusive na vida adulta, tá? Mas esses problemas, essas situações que acontecem, essa programação natural dos instintos da criança precisa ser corrigido, tá? Isso de ruim que a criança tem, como eu disse, é mentira, a falta de temperança, a falta de resistência, né? O querer, o prazer o tempo todo, isso precisa ser corrigido na infância, porque senão a gente acaba levando essas situações para a vida adulta e não é isso que a gente quer, tá? Então, do outro lado, então primeiro a gente tem esse mito, né? O mito é de que a criança é só boa e que a gente não pode fazer nada, se a gente não fizer nada, a criança vai florescer sozinha, né? Do outro lado, a gente tem um outro mito. E aí, esse mito, não somos nós que escutamos, mas nós criamos na cabeça dos nossos filhos, tá? Que é o mito de que a vida é um mar de sensações, um mar de prazeres corpóreos, prazeres físicos, tá? Isso a gente fala para nossa criança e a gente faz com que ela acredite nisso, tá? Então, como que a gente fala isso para a criança? Quando a gente trata a criança como um rei, que é servido o tempo todo, que é o centro da casa, o centro das minhas ações, tá? Então, quando a criança é somente servida com tudo, e ela não serve a ninguém, né? Ela não tem a chance de ser boa, a chance de ajudar, né? O que acontece é que ela vai ter uma chance maior de cair em alguns vícios, tá? Vícios na vida adulta ou na adolescência, né? São vícios de quem tem muitas possibilidades, muita riqueza, mas que não tem responsabilidade nenhuma, tá? Então, por exemplo, o abuso de drogas e de álcool, a promiscuidade, né? Uma despreocupação total com os problemas da outra pessoa, infidelidade, tá? Todos esses vícios, eles são vícios de quem não conseguiu controlar os seus instintos, né? E quem não teve a alma bem trabalhada através das virtudes, tá? Essa pessoa, na vida adulta, ela cai nesse tipo de vício, tá? Então, quando a gente apenas serve aos nossos filhos, a gente mente para eles, tá? Então, nós mentimos para eles e, de alguma forma, a gente diz para essas crianças, olha, filho, o mundo, ele é maravilhoso. Olha como que o mundo é perfeito. Olha como que o mundo é puro prazer. Tudo nesse mundo são sensações físicas. Tudo são sensações corpóreas, né? Olha, filho, como que você pode fazer o que você quiser nesse mundo. Olha como o mundo é colorido, cheio de ação, não tem tristeza, não tem nada. Entende? É isso que a gente fala para os nossos filhos. Então, os filhos, eles estão acostumados a alimentar os sentidos. Eles vão alimentando o corpo, né? A receber sensações corpóreas o tempo todo. O corpo deles está acostumado com muito prazer, com muita sensação, com muito estímulo. E o corpo vai pedir cada vez mais, tá? Então, os filhos, eles precisam aprender a cuidar das coisas que eles têm, tá? Eles precisam aprender a ser agradecidos pelas coisas que eles ganharam.
eles precisam lutar para conseguir as coisas, aprender que as coisas vêm pelo esforço que a gente coloca naquilo, né? Eles não podem conseguir as coisas tão facilmente assim. Isso é educativo. Então, essa história de que, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive na minha infância, tudo que eu não tive quando eu era pequeno, é o mesmo que empurrar filho ladeira abaixo, tá? Nós não devemos dar tudo para os nossos filhos, tá? A gente não pode dar sobremesa todo dia, sobremesa saborosa o tempo inteiro, todo dia, né? A gente não precisa ficar tomando suco em todas as refeições, né? A gente não precisa ter 300 sapatos, 300 roupas, 300 brinquedos. A gente não precisa ter um guarda-roupa cheio de pijama para que a criança possa escolher com qual pijama a criança vai dormir. Então, né, as pessoas falam que que ter filho é muito caro, né? Mas se for desse jeito, realmente vai ser muito caro mesmo. Tá? Então, mas a questão é que não é dinheiro, é a formação desse filho. É a formação para o serviço, a formação para o amor, tá? Então, para mudar isso, é a mentalidade dos pais que a gente precisa formar primeiro, tá? Porque hoje o que acontece são os pais, eles trabalham de uma forma muito errada e pelos motivos errados, tá? Então, hoje a gente trabalha para poder consumir, né? Então, a gente trabalha para chegar no final do mês a gente ter dinheiro para gastar com alguma coisa. É esse que é o sentido do trabalho pra gente hoje em dia, tá? Então, é para ganhar dinheiro e para ter coisas. É isso que a gente quer. Mas o trabalho ele não é para isso. O trabalho, ele é serviço, tá? Ele é serviço ao outro. Então, o trabalho ele vai servir para trabalhar as virtudes, para trabalhar as potencialidades da pessoa. Claro que o trabalho serve para a gente ganhar o nosso ganha-pão, para a gente ter dinheiro, para a gente conseguir sustentar a nossa família, né? Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô dando para vocês um outro significado para o trabalho, um outro sentido e a chance de vocês usarem o trabalho de uma outra forma, tá? Porque o trabalho somente para ganhar dinheiro no final do mês, para consumir, tem trazido tantas pessoas para o consultório, tem trazido tanta depressão hoje em dia, perca do sentido da vida, porque a pessoa só trabalha para comprar, tá? E isso é um problema. O trabalho ele não deveria servir só para isso. Você vai para o serviço para servir. Então o trabalho ele é serviço e serviço é virtude, tá? Então, a gente precisa usar o trabalho para promover mais maturidade, tá? Para se transformar, para transformar os outros também, não só para ganhar dinheiro para comprar, tá? É por isso que as crianças precisam trabalhar dentro de casa, de acordo com as possibilidades de cada uma, tá? Então, jogar a fralda no lixo é um trabalho, entende? Tirar a poeira do móvel de brinquedo do quarto é um trabalho. Tá? É um trabalho que serve à família, que faz com que o ambiente familiar funcione melhor, tá? Então isso é serviço, isso é dar ao outro o que você tem, tá? E como você é pago por isso? Com um ambiente familiar melhor, com paz dentro de casa, com essa compensação interna, com esse sentimento, essa sensação boa, essa felicidade que você recebe, né? Que você sente quando você cumpre a sua missão, quando você vai lá e faz o que você precisava fazer. Esse é o pagamento da criança, pelo trabalho que ela exerceu, tá? Então, eu não tô dizendo aqui, obviamente, vocês estão entendendo, né? Que a gente precisa ser uma máquina de trabalhar o tempo inteiro, trabalhar, e tudo onde é que eu tô caçando trabalho. Não é isso, tá? Mas é procurar esse pleno sentido de servir, tá? Esse sentido de servir, ele precisa ser cumprido até mesmo quando a gente está em casa descansando, tá? Então, por exemplo, você pode olhar para sua esposa ou para o seu marido. Ele está descansando também? Eu posso lá buscar um copo de água para ele enquanto ele está descansando? Eu estou descansando, mas eu estou servindo, entende? Você pode descansar, por exemplo, lendo um livro para o seu filho. Ou você pode descansar escutando o seu filho ler um livro para você. Então, isso tudo é serviço. Isso tudo, o que é serviço? É disponibilidade. É atuar de dentro para fora, tá? O que acontece no mundo hoje em dia é que o pai, ele trabalha,
E aí ele delega para a mãe a responsabilidade de educar. A mãe que às vezes também trabalha e também está cansada, mas é dela a responsabilidade de educar, tá? E aí, o que acontece? A mãe fica corrigindo e vai lá e ela não tem tempo, ela não tem qualidade, mas ela vai lá e fica corrigindo a criança, né? A voz dela acaba virando ruído branco, a criança nem escuta mais. O pai que tá cansado de trabalhar e acha que a obrigação de cuidar do filho, de educar do filho não é dele, ele chega em casa depois do trabalho e só quer descansar, né? Na frente da televisão. Ou pior, ele fica trabalhando até mais tarde para não ter que voltar para casa e cuidar das crianças, né? Então o pai, ele vira uma figura boba, ele não tem mais autoridade, né, em frente às crianças, ele acaba tirando a autoridade da mãe, os filhos acabam nem obedecendo mais nenhum dos dois, porque a autoridade não está sendo trabalhada ali, tá? Então o que acontece? Esses dois mitos, o de que a criança é boa, pronta, e o de que a gente cria na cabeça dos nossos filhos de que o mundo é maravilhoso, de que o mundo é puro prazer, quando a gente alia esses dois e esses dois mitos andam juntos, a gente acaba não corrigindo as crianças, né? Porque as crianças são boas, porque elas nascem boas e a gente não pode interferir, né? E a gente acaba tratando essas crianças como se elas fossem reis. O que acontece daí? O que a gente tira dessas duas situações? As desordens da infância, quando elas não são corrigidas na infância, elas causam o que na vida adulta, tá? Então elas vão causar baixa autoestima, porque as crianças não sabem fazer nada, elas não aprenderam, elas foram servidas o tempo inteiro. Então elas vão ter baixa estima na vida, porque elas realmente não sabem fazer nada. Isso causa preguiça, porque as crianças não querem trabalhar e os adolescentes e os adultos, eles não vão querer trabalhar porque eles não foram habituados a isso, tá? Causa irresponsabilidade nas crianças, porque tudo é corpóreo, tudo é prazer físico. Então, se eu não gosto, se aquilo não me dá prazer, eu largo e abandono e não termino, entende? Então, isso causa irresponsabilidade, tá? Pessoas que são manipuladas pelas sensações. Então, drogas, álcool, sexo desregrado, pornografia, tudo que é sensação acaba manipulando essa pessoa, tá? Pode causar divórcio, né? Porque eu faço tudo pelo prazer, né? Eu não cumpro com as minhas responsabilidades. Isso pode levar ao suicídio, porque esse mundo colorido, maravilhoso, cheio de sensações e cheio de prazeres, não existe. Então tudo perde o sentido, tudo perde o colorido, tudo perde a graça, né? Então isso pode acabar levando ao suicídio, tá? Entre vários outros problemas que a gente pode pensar. Então, é isso, gente. Não deixem que as crianças ganhem tudo muito fácil, tá? Ensinem para as crianças o valor do trabalho. Exija que as responsabilidades da criança, de acordo com cada idade, de acordo com a faixa etária, né? Ainda que seja só pegar o brinquedo e colocar dentro da caixa de brinquedo, exija que isso seja cumprido, tá? Ensine a criança a servir aos outros, a ajudar para que o ambiente familiar seja um ambiente mais agradável, mais leve, tá? E a amar o serviço, a cuidar dos irmãos, da família com amor, a se preocupar com os outros, se preocupar com os integrantes da família, se preocupar com os amigos, se preocupar com o vovô, com a vovó, tá? Abrir a porta do supermercado, abrir a porta da loja, abrir a porta do médico para que a outra pessoa que vem atrás possa passar, tá? Ajudar para que as crianças, não sei, carreguem a sacola de outras pessoas quando estão no supermercado, estão carregando muitas sacolas, para ir lá e se oferecer, entende? Isso é que é educar a criança para a maturidade, tá? Então, mesmo se a criança não conhecer essa pessoa, ela pode ir lá e perguntar se ela quer ajuda para carregar sacolas, né? Pode se oferecer para isso. Isso é o que vai formar os filhos de vocês, tá? Isso vai ensinar os filhos de vocês a acessar esse sentimento de dever cumprido. E não apenas de ganhar as coisas de fora e de viver pelas sensações, ganhar sensações e prazeres o tempo todo. E depois achar que a vida é sem graça, que a vida é um saco, porque não é aquilo tudo que eles estavam acostumados, tá? Então a gente precisa trabalhar essa questão se a gente quer guiar os nossos filhos em busca da maturidade.
se a gente quer criar os nossos filhos, se a gente quer guiar os nossos filhos e educá-los para o amor, tá? Tudo isso que eu falei no decorrer desses vídeos, eles não são um conjunto de regras, né? Não são um passo, assim, são um passo a passo, mas não é um checklist para você fazer, tá? Não são regrinhas para ser seguidas. Isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida mesmo, tá? É um trabalho pessoal constante, um trabalho que exige esforço dos pais, né, na autoeducação, o trabalho mesmo, tá? Então exige um trabalho físico, um trabalho mental, tá? Com muito amor. Esse esforço ele vai exigir amor, tá? Mas esse trabalho ele vai trazer também como resultado filhos que são orientados, filhos que são conscientes de que a vida ela é vivida de dentro para fora, de que quando a vida é vivida de dentro para fora, ela é uma vida feliz, é uma vida útil, uma vida que vale a pena ser vivida.